contrato verde e amarelo. O que eu preciso saber para poder utilizá-lo? Meu nome é Almir Paz, do Papo Trabalhista, e também sou assessor jurídico do Ministério Público do Trabalho, e hoje eu quero bater um papo contigo a respeito do contrato verde e amarelo. Afinal de contas, né, a partir do dia 1º de janeiro já vai ser possível utilizar essa forma de contratação. Mas será que a gente pode utilizá-la de qualquer forma, sem cumprir nenhum requisito? É sobre isso que a gente vai conversar. Se tiver interesse e tiver curiosidade a respeito, me acompanhe até o final do vídeo. Em novembro de 2019, foi publicada a MP 905 de 2019, que introduziu na legislação trabalhista uma nova modalidade de contrato de trabalho, que é o contrato verde e amarelo. No entanto, ele não pode ser utilizado de qualquer forma, ele tem alguns requisitos, alguns limites que a gente deve observar para poder utilizá-lo. O primeiro requisito que a gente deve se atentar aqui é que quem vai ser contratado através do contrato verde e amarelo deve estar numa situação de primeiro emprego, né? Ou seja, ele não pode ter na sua carteira de trabalho algum registro de emprego anterior. Mas a lei estabelece algumas exceções, como o contrato de aprendizagem, o contrato de experiência, o trabalho intermitente e o trabalho avulso. E aqui eu também poderia elencar também o contrato de estágio, porque ele nem sequer tem o registro na carteira de trabalho. Outra situação aí que a gente pode também trazer aqui é se o empregado teve um vínculo informal. Acontece muitas vezes do trabalhador prestar serviço para outras empresas, mas não ter o registro na sua carteira de trabalho. Como ele está informal, né, não tem a formalização do contrato de trabalho na carteira de trabalho, ele também teoricamente se encaixaria nessa situação de primeiro emprego e poderia ser elegível a um contrato verde e amarelo. Outra situação que a gente deve observar é que quem será contratado através desse contrato também deve ter entre 18 e 29 anos. Então, menores de idade ou então quem tem de 29 anos para cima não poderia ser contratado através de um contrato verde e amarelo. Outra situação que a gente deve observar também é que a gente não pode substituir os postos de trabalho que já existam na empresa. Mas como é que a gente vai saber, se a gente está criando ou não um posto de trabalho novo? A lei estabelece que a gente deve identificar o número de postos de trabalho que existem numa empresa com a média dos empregados registrados entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de outubro de 2019. Então você vai pegar o número de vínculos que você tinha em janeiro, em fevereiro, em março e assim até outubro de 2019, vai fazer essa média e digamos aí que você somou todos esses empregados que você tinha em cada mês, dividiu por 10, que é o número de meses que tem entre esse período, e deu um número de 100. Então você, em 31 de outubro de 2019, tinha 100 postos de trabalho. Então você pode utilizar o contrato verde e amarelo para novos postos de trabalho, ou seja, para o posto de trabalho número 101, 102, 103 e assim sucessivamente. Mas a gente não pode simplesmente sair contratando. Passou do número de 100, vamos contratar só contrato verde e amarelo. A gente deve observar também o percentual de 20% da folha de pagamento do mês corrente. Ou seja, a gente está em janeiro de 2020, você não pode contratar através do contrato verde e amarelo um número que seja superior ao percentual de 20% da folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. E para quem tem até 10 empregados, você pode contratar até pode fazer 2 contratações através do contrato verde e amarelo. Mas como que vai funcionar, então esse contrato verde e amarelo? Ele vai ter a duração de até 24 meses, a critério do empregador. Então você pode fazer um contrato de 1 mês, de 2 meses, 3 meses, aí de acordo com a vontade de quem está contratando, você vai estabelecer um período, mas ele não pode ser superior a 24 meses. E aí eu aproveito que a gente está falando a respeito disso para dar uma dica para quem quiser utilizar esse contrato verde e amarelo, é que, considerando que a medida provisória, como o próprio nome diz, ela é provisória, ela ainda não está permanentemente na legislação trabalhista, na legislação brasileira,
ela tem um período de duração, de vigência, que é de 60 dias, podendo ser prorrogadas por mais 60 dias. Mas o que acontece se você contratar agora, em 1º de janeiro de 2020, contratar através do contrato verde e amarelo e ela não é transformada em lei, ela não é convertida em lei quando encerrou o período de vigência dela? Você pode ter alguns problemas com relação a isso. Então eu sugiro que você faça a contratação, faça um contrato que tenha duração até a data limite de vigência da medida provisória. Se ela for transformada depois em lei, você só faz uma renovação, porque ele não tem limite de renovação do contrato para esse contrato verde e amarelo. Você pode prorrogar quantas vezes quiser, desde que a duração total fique dentro dos 24 meses. Então, você faz um contrato até a data de vigência da medida provisória e caso ela seja convertida em lei, aí sim você pode fazer daí a conversão dela até o período total de 24 meses. Outro requisito aí que tem para a gente poder utilizar esse contrato verde e amarelo é que a contratação pode ocorrer só entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2022. Então, se você contratou dentro deste período, você pode fazer a contratação através do contrato verde e amarelo. Os contratos que forem celebrados próximo lá do período final, digamos que no dia 30 de dezembro de 2022, você contratou um novo trabalhador através do contrato verde e amarelo e fez o contrato com um período de duração de 24 meses. Não interessa se você esse período, que o período de contratação encerrou dia 31 de dezembro, ele vai continuar vigendo até encerrar. O que você não pode fazer é renovar esse contrato ou fazer uma nova contratação de contrato verde e amarelo com base nessa legislação. Outra limitação aí que a gente deve observar, né, é que os contratos verde e amarelos ele é destinado a funções que tenham até um salário de 1,5 salários mínimos. Considerando o salário mínimo de 2019, esse limite era de 1.497. Agora, com o salário de 2020, ele vai ser atualizado e esse valor também deve ser atualizado. Outra situação que a gente não precisa se preocupar, né, é porque ele pode ser destinado a qualquer atividade, desde que o trabalhador esteja na situação de primeiro emprego, tenha entre 18 e 29 anos, a contratação ocorra dentro deste período e o salário também não seja superior a 1,5 salários mínimos, você pode contratar para qualquer atividade. Um outro lembrete interessante aqui é que se você contratou no início do ano o contrato verde e amarelo com um salário de 1,5 salários mínimos, você pode fazer a atualização desse salário. No entanto, a contratação inicial não pode ser para funções que tenham um salário superior a 1,5 salários mínimos. E quais serão os direitos, né, do contrato verde e amarelo? E é aqui que houve uma modificação bem interessante com relação a outros tipos de contrato. Por exemplo, o adicional de periculosidade. Como regra geral, ele é de 30% do salário, né, do salário do empregado, sem os acréscimos. No contrato verde e amarelo, se o empregador contratar um seguro de vida, ele passa a ser só de 5% do salário base do empregado. Então, ele é uma redução bem significativa caso haja a contratação de um seguro de vida pelo empregador. As férias também têm a possibilidade de serem pagas proporcionalmente todo o mês. A mesma situação ocorre com o 13º salário, você pode ir pagando proporcionalmente todo mês. Outra situação bem interessante é com relação ao FGTS. Como regra geral, um contrato por prazo indeterminado deve haver o recolhimento de 8% das verbas salariais por empregado. Com o contrato verde e amarelo, esse percentual passa a ser de 2%. Mas não é só isso. Há também a possibilidade de pagamento adiantado da multa rescisória. Ou seja, você, mediante um acordo expresso, e aqui eu chamo bastante atenção para o acordo, inclusive que seja escrito, de você pagar mensalmente um adiantamento a título de multa rescisória. Porque num contrato normal, quando você desliga o empregado sem justa causa, você deve pagar uma multa de 40% dos fundos, do saldo
do fundo do FGTS, da conta do FGTS do empregado. Aqui, se você fizer essa negociação, né, esse acordo para pagamento adiantado, esse percentual vai ser reduzido a 20% e você vai pagando todo mês, conforme vai pagando o salário. Conforme pode ser feito o adiantamento das férias e do 13º salário, você também já pode adiantar a multa rescisória. E se por eventualmente ele for desligado por uma outra forma, por um outro motivo, talvez por justa causa, você não tem direito a receber de volta esse 20%. É um risco que se tem fazendo esse pagamento adiantado. Com relação às horas extras, continua sendo havendo esse limite, né, de 2 horas extras por dia, como há num contrato comum, e a possibilidade de prorrogação mediante acordo, com possibilidade de compensação de banco de horas individual, né, num período de até 6 meses, e o adicional das horas extras continua sendo 40%. Aqui não houve modificação. E o descanso semanal remunerado, ele teve regulamentação própria, né, dizendo que ele deve coincidir com um domingo a cada 4 semanas para o comércio em geral, e para o setor de indústrias ele deve coincidir com um domingo a cada 7 semanas. Se ele não for compensado, esse descanso semanal, ele deve ser pago com um adicional de 100%. É basicamente como ocorre também num contrato comum, contrato por prazo indeterminado. Então, a gente passou pelos principais requisitos, as principais características do contrato verde e amarelo. Espero que a partir de agora você entenda um pouco mais sobre isso e entenda quais são os requisitos que são necessários para fazer esse tipo de contratação. Se você ficou com alguma dúvida, deixa lá nos comentários. E se você sabe de alguém que possa se interessar sobre isso, eu já te peço para compartilhar esse conteúdo com essa pessoa, com esse amigo, com esse parente, para que a gente possa compartilhar cada vez mais o conhecimento. Então, muito obrigado, sucesso, tchau!